hoje, Daniel, estou com 61 alunos. Se eu falasse assim, eu acho que eu tenho 56, é porque eu não estou dando tanta atenção para 5 dos meus alunos, porque eu só acho que eu tenho 56. Então já começa por isso. Se eu tenho poucos alunos, eu tenho 6 alunos, mas eu não tenho exatamente quais são esses alunos, eu deveria saber. Então vamos lá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Aqui eu trago ideias e sugestões de como fazer você alavancar a sua carreira como professor. Eu sou o Dani Borges, idealizador do Personalize. Tenho como objetivo fazer você ser mais valorizado como professor, chegar a uma arrecadação grande dentro dessa profissão, R$20 mil mensais por mês e constantes, e, além disso, poder viver exclusivamente da profissão que você escolheu. O tema da live de hoje é o seguinte: seus números dizem muito sobre o seu trabalho como professor. Dani, vamos falar de números, mas a gente está aqui ensinando yoga. Eu vim aqui para aprender sobre yoga, para aprender como dar aula de yoga. Eu vou saber sobre números? Sim. Eu não sou a pessoa mais apaixonada em relação a números. Apesar de sempre ter gostado ter ido bem em matemática na minha adolescência, juventude, e ter sempre facilidade com os números, eu nunca gostei de números. Eu sempre fui uma pessoa muito mais de humanas do que exatas. Eu sempre fui uma pessoa com muito mais capacidade de gerar relações, ou pelo menos buscar melhorar relações com as pessoas. Mas os números, eles não podem ser deixados de lado. Tá? Isso é muito, 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 muito importante. Tá, Dani, quais são esses números? Do que você está falando? Então, de que forma esses números podem nos ajudar? Eu vou ficar ali olhando para os meus resultados, olhando para os números que eu tenho? Sim. Você não vai ficar olhando para os números, mas você tem que saber cada um deles. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que esses números podem te ajudar a alavancar sua carreira? Podem te ajudar a mudar o seu resultado como professor. E talvez muitos desses números você não tenha agora, se eu te perguntar. Tá? E a gente vai fazer isso, eu vou fazer esse quiz daqui a pouquinho. Então eu vou falar de um número, eu quero saber se você tem na ponta da língua. Porque não é só nós fazermos os números, mas é nós conhecermos cada um desses números. E, consequentemente, a gente vai ter eles na ponta da língua. Eu falei, você precisa ficar vendo o número toda hora? Não. Mas você precisa ter noção desses seus números que baseiam, que norteiam os seus resultados. Tá? Então, aí eu já entro no segundo ponto, que é qual que é a importância desses números? A importância é fazer com que você possa realmente ajustar rotas, alinhar pensamentos, corrigir determinadas ações que você tem no dia a dia como professor, perceber onde você deve colocar mais a sua energia. Muitas vezes, a gente acaba colocando a energia no lugar errado. A gente coloca energia, se eu não sei os números de determinado item, eu coloco a energia num lugar que às vezes está me atrapalhando. Não está fazendo com que eu possa me desenvolver, possa crescer, possa chegar a novos resultados. Tá? Vamos fazer uma parte aqui. É importante, se você tem algum amigo, algum colega de profissão que tem que ouvir isso daqui, manda para ele. Convida ele, dá um like aqui e convida, dá o coraçãozinho e fala, cara, eu vou convidar esse meu amigo. É importante ele ouvir isso. E fazendo uma parte também em relação ao yoga. Vamos lembrar, yoga é uma filosofia. Yoga, você provavelmente tenha começado, acho que, assim, não posso afirmar que 100%, mas a maioria das pessoas, elas começaram como praticantes. São pessoas que gostaram da prática, se motivaram por ela, se apaixonaram pela filosofia, provavelmente adotaram a filosofia do yoga para si, e a partir daí quiseram replicar isso para mais e mais pessoas, sendo professores. Então esse é o padrão, tá? Então o yoga é uma filosofia que depois se transformou numa profissão, para alguns. Se você está aqui me ouvindo, provavelmente ou você é professor, ou você quis, ou pensa em ser professor ou professora. Tá? Então, falando para professores ou futuros professores, a gente tem que entender que, quando a gente fala agora de números,
não é a quantidade de práticas que você tem. Nesse momento, são os números como professor, ou como futuro professor, você tem que saber. Tá? Quais são esses números? São muitos números. Muitos números. Mas tem alguns pontuais que esses a gente não pode nunca deixar de lado. Eu vou citar cada um deles. Mas antes, eu preciso entender um outro detalhe. Dani, eu tenho já, meus dias são cheios. Eu vou colocar meu tempo, eu vou gastar meu tempo em ficar olhando números. Se você tiver uma boa organização, você não vai perder tempo para fazer isso. Tá? Você consegue fazer isso em alguns minutos, uma vez, 2 vezes por mês. Se você tiver um pouco mais de tempo, tiver um pouco mais de facilidade e quiser fazer isso com mais frequência, dá para fazer isso semanalmente. Alguns até são mais metódicos, gostam de fazer diariamente, tá? Não precisa. Se você fizer, eu já vou ficar muito feliz se você, professor, tiver esses números que eu vou citar daqui a pouquinho, na ponta da língua, todo início do mês. Todo início do mês você tiver os números que eu vou falar daqui a pouco. Eu já vou ficar muito feliz. Você vai ver que tendo esses números, seus resultados começam a se transformar, começam a mudar. Tá? E se eu não fizer, Dani, o que acontece? Em geral, os professores que não olham para os números, em geral, tá? São professores que acabam não tendo resultados tão expressivos. Em geral. Vão ter as suas exceções? Pode ser. Ainda não vi acontecer, pelo menos não à minha volta. Em geral, as pessoas que têm um resultado expressivo como profissional, dentro daquilo que almejavam como sonhos, como sucesso, que almejavam atingir determinados resultados, essas pessoas são pessoas que olham para os números. Porque os números, eles vão te mostrar se você está indo no caminho certo ou no caminho errado. Tá? Eu estava tendo agora, eu lidero um grupo de pessoas, que não é a minha escola, e eu estava conversando agora com cada um deles. E eu estava falando exatamente isso. A sensação que esse grupo de pessoas me passou, é que eles não estão olhando para os números. Então, eles não estão olhando nitidamente para o que está acontecendo na realidade deles. E aí eles ficam meio que numa zona de conforto, que na verdade para eles deveria ser uma zona de desconforto. Porque se a escola deles, no caso, é uma escola que está diminuindo o número de alunos, então eu estou na zona de desconforto, eu não estou na zona de conforto. Se o meu resultado financeiro está diminuindo, eu estou numa zona de desconforto. Se o meu número de alunos como professor está diminuindo, eu estou numa zona de desconforto. Se eu não tem havido procura pelo meu trabalho, eu estou numa zona de desconforto. Então, não é nem que eu possa falar que eu estou numa zona de conforto. Muitas vezes, a minha própria equipe, eu falo para eles, cara, vocês precisam agilizar, vocês precisam se mexer. Porque muitas vezes, para a minha equipe, eles estão numa zona de conforto. A escola está com um número muito grande de alunos, cada um deles com um resultado interessante, como professor. Então, eles acabam ficando numa zona de conforto. Eles poderiam se mexer para aumentar um pouquinho, mas aí vai de cada um. Mas, de tempos em tempos, eu vou lá, galera, dou um estímulo, porque eles estão numa zona de conforto. Mas a maioria dos professores, e talvez seja o seu caso que está me ouvindo agora, ou que vai me ouvir depois, vocês não estão na zona de conforto, vocês estão na zona de desconforto. Porque vocês não estão ganhando o quanto vocês querem ganhar, o quanto vocês precisam ganhar. Eu quero o valor exato. Então, minimamente, o Dani Borges precisa ganhar tanto para viver bem de yoga. Então, minimamente, a Verônica precisa ganhar tanto para viver bem de yoga. E assim por diante. Marina, preciso ganhar tanto. Se você agora está aqui e não sabe, eu vou chutar, Dani, fala, eu estou chutando, ou não, eu sei, eu preciso ganhar mensalmente tanto. Tá? Entrou aí o Comuna. Você sabe disso, Comuna? O Comuna tem outra profissão, ele é professor de jiu-jitsu também. Mas quanto que você precisa ganhar mensalmente para viver bem? Para fazer as coisas que você quer fazer? Estudar, comprar um livro de yoga lá diretamente da Índia, fazer cursos no mês. Quanto que você precisa ganhar todos os meses, Comuna? Se você vivesse exclusivamente de yoga. Ou não, no seu caso, como
como professor de jiu-jitsu também. Não junta as duas profissões, uma profissão só. Quanto você precisa ganhar por mês? Me fala aí se você tiver coragem, ou se você souber. Olha lá, Marina, precisa ganhar 10 mil reais, Marina. 10 mil reais, 10 mil pesos, 10 mil euros. Quanto que você precisa ganhar? Comuna, 10, 12 mil. Tá, essa tá a média das pessoas. 15 mil também não reclamo. Ótimo. Então, assim, 10, 12 mil reais. Você tá ganhando perto disso? Comuna, você está ganhando 10 mil reais ou 12 mil reais com yoga todos os meses? Então, se a resposta for sim, cara, eu estou muito feliz. Se a resposta for não, então alguma coisa precisa ser mudada. E se a resposta sendo não, eu preciso ajustar determinados fatores. Eu preciso entender os números da minha vida profissional para ter uma visão mais clara e mais direta do que eu preciso de ação para mudar esse resultado. Para sair dos, sei lá, dos 5, 6 mil que eu estou ganhando e chegar nos 10. Porque se minimamente é o que eu preciso para viver bem, é 10 mil, então eu preciso mudar alguma coisa. Se eu estou ganhando 5, não adianta eu ficar fazendo, ganhando. Eu tenho falado muito assim, ó. Você fazer a mesma coisa que você vem fazendo até agora, que não está chegando no resultado que você quer, e ter a expectativa, ter a fé que isso vai mudar, é muito pouco. Você só tem uma esperança de que vai mudar se as suas ações estão sendo as mesmas. A gente precisa mudar essas ações, a gente precisa mudar o pensamento. Tá? E aí, se eu não fizer, se eu não olhar para os números, o que acontece? Acontece a mesma coisa. Então, se a Marina não falou quanto ela está ganhando mensalmente, mas digamos que seja 5 mil reais. Se a Marina todo mês ganha 5 mil reais e ela quer chegar a 10, e se ela não fizer, se ela não mudar o pensamento, se ela não tiver uma visão mais ampla, mais global sobre a realidade dela, a Marina vai continuar ganhando seus 5 mil reais, ou talvez menos. Essa é uma tendência, isso é o que eu tenho visto com todos os profissionais. Não chega nem nos 5 mil. Então, aí, Marina, você está dentro da realidade do que tem a maioria dos professores, que é o que eu venho falando aqui. Uma grande pesquisa que eu fiz, 3, 4 mil reais, é o teto de 70% de professores. É o teto, 3, 4 mil reais. E aí, um professor que ganha 3, 4 mil reais, ele olha, quando eu falo assim, eu quero que você, professor, ganhe 20 mil. O cara olha para mim e fala, piada, né? Nunca vou ganhar. Só que eu estou falando que eu ganho, outros professores ganham. Então, tem vários professores que ganham isso. E eu quero te mostrar o caminho. E o tema da live de hoje é exatamente você olhar para esses números. Porque a gente pega uma versão, sendo um professor de yoga, muito provavelmente como eu, sendo muito mais ligado a humanas do que exatas. Então, há uma tendência das pessoas irem com uma aversão aos números, mas a gente precisa olhar os números. Tá? A gente precisa olhar os números. Então vamos lá, vamos falar de quais são esses números que eu estou falando aqui. Como eu falei, são muitos. E cada um deles poderia ser esmiuçado, poderia ser dividido em vários outros. Então eu vou pegar aqueles que eu acho principais, que são os básicos, que todo professor deveria sim, no início do ano ali, no início do seu mês, o professor deveria saber. Então, assim, vamos pegar o primeiro número de alunos. Dani, mas eu acabei de começar na profissão, então você está falando só para professores. Não, estou falando para você também que começou. Qual é o seu número de alunos? Tá bom, comecei agora, sou 0. Beleza. Marina, qual que é o seu número de alunos? Hoje, se você falasse assim, qual é o número de alunos? Em geral, quando eu faço essa pergunta de bate-pronto, o cara passa, bom, eu acho que eu tenho 1, 2, 3, 4, eu acho que são tanto. Eu acho. Desculpa a palavra, galera, mas já fudeu. Acho, já fudeu. Se você vai parar para pensar, já fudeu. Então você tem que saber exatamente o número de alunos que você tem. Exatamente o número de alunos que você tem. Por que isso, Dani?
É assim, ó, hoje, eu, Daniel, estou com 61 alunos. Se eu falasse assim, eu acho que eu tenho 56, é porque eu não estou dando tanta atenção para 5 dos meus alunos, porque eu só acho que eu tenho 56. Então já começa por isso. Se eu tenho poucos alunos, eu tenho 6 alunos, mas eu não tenho exatamente quais são esses alunos. Eu deveria saber. Na sexta-feira, quando eu tenho a live Pergunte ao Dani Borges, eu fiz a pergunta para um dos professores e o professor falou: eu tenho 1, 2. Ele ficou contando: 1, 2, 3. Ele falou 6. Talvez fosse 6, talvez não. Talvez ele me passou um número equivocado. Talvez fossem 7 ou 8. Tá? Então, a gente tem que ter o número exato dos alunos. A gente tem que ter uma lista dos nossos alunos. Mas, Dani, isso é uma coisa básica. É básico, só que ninguém faz. Se você minimamente não sabe quantos alunos você tem, quais são esses alunos, você já sai com algumas casas para trás. Você já dá alguns passos para trás. É como se você estivesse jogando aqueles joguinhos de casas, e aí você tirou o dado logo de cara, volte 8 casas. Você está no 0. Você vai voltar 8 casas para trás. Então, assim, você já está andando para trás se você minimamente não tem o número de alunos que você tem. E isso eu tenho que saber sempre, constantemente. Constantemente. Eu tenho que estar com esse número na ponta da minha língua. Se alguém me perguntar, eu tenho tanto. Agora saí, esse mês eu perdi 2 alunos, tenho 59. Aí, bom, cresci 3, eu estou com 62. Esse número tem que estar constante para você. Alguns professores, quando eu falo do número de alunos, alguns professores falam assim: Dani, mas eu dou, sei lá, o Bruno estava aqui, não sei se ele está ainda. O Bruno está aqui, eu dou umas aulas esporádicas ali, eu considero como um aluno? Não. Alunos são seus alunos, ou de grupo ou particulares. São seus alunos. Se você dá aula em academia, por exemplo, e você quer considerar cada um desses alunos, ótimo. Considere cada um desses alunos de academia. Mas considere que você, se ele parar de praticar, você também vai perder. Então, você vai ter que ter esse número, daqui a pouco eu vou falar. Tá? Então, número de alunos e quem são. Para isso, tem que ter uma lista de presença. Como você vai usar? Não importa. Você pode ter no papel, você pode ter no Excel, você pode ter numa plataforma, não importa. Tem que ter o número de alunos e quem são esses alunos. Tá? Não estou entrando nem no mérito, na qualidade da informação, que é algo que é a base do personalismo. Tá? Não vou entrar nesse mérito. Já fiz aqui lá várias lives sobre isso. Com certeza vou fazer várias lives futuramente falando do conhecimento sobre cada um desses alunos. Tá? Aí vamos entrar no segundo item, segundo número que você tem que ter. Se eu perguntar para você que está me ouvindo agora, qual foi a quantidade de evasões que você teve no mês passado? Então, quantos alunos você perdeu de 1º de dezembro a 31 de dezembro? Quantos alunos você perdeu? Sabe esse número? Tá. Se souber, estou aqui, perdi tanto. Maísa Santoro, que saudade de você. Cada vez que eu vejo suas fotos, eu fico mais encantado com o seu trabalho. Tá? Para quem, fazendo uma parte aqui, não tem nada a ver com, mas assim, qualidade de imagens, qualidade de textos, qualidade de conteúdo, sigam essa garota. Tá? Bióloga incrível, um trabalho incrível, vegana, incrível. E aí a gente pega, assim, aí a gente tem o seu número de evasão no mês anterior. Então, de 1 de dezembro a 31 de dezembro. Quantos alunos você perdeu? Aí você vai me falar, Dani, eu perdi 1. Tá bom. Qual é o percentual de evasão que você perdeu? Então, se você tem 10 alunos, perdi 1, você perdeu 10%. Você tem que saber esse número. Então, no mês passado, eu perdi 1 aluno de 10%. Você tem que saber todos os meses. No final, então, depois de 12 meses, né, se você já tiver um tempo maior, se você já for um professor que tem uma experiência maior, aí você tem 12 meses. Você tem que saber qual é a sua evasão do ano. Em 12 meses, qual foi a média de evasão que eu tive? Então, num mês eu perdi nenhum, no outro mês eu perdi nenhum, nesse mês eu perdi 1, no outro mês eu perdi... Vou pegar e vou fazer a média.
não é exato se você fizer a média em percentual. Você teria que fazer em número absoluto, tá? Ensinando um pouco de matemática. Mas, Dani, nossa, estou viajando, não estou sabendo como fazer. Simples. Você tem quantos alunos naquele mês, quantos você perdeu, faz a regra do X e você vai chegar num número de percentual de ex-alunos daquele mês. Faz isso todos os meses a partir de hoje. Janeiro, fevereiro, março. Daqui a um ano, você vai ter a sua média de evasão. Tá, minha média de evasão é, digamos que seja 8%. Então, dentro do parâmetro que eu acredito, 8% é uma evasão alta. Tá? 8% é uma evasão alta. Ah, Dani, eu não tenho ideia da minha evasão. Então, esse já é sinal de alerta. Se você não sabe quantos alunos você perdeu, você deveria ter esses alunos. Você deveria saber quanto você perdeu. Porque às vezes a gente perde e a gente não tem noção. Tem casos, aqui tentando mostrar para vocês a importância que tem a gente saber os números, tem casos de pessoas que perdem alunos na mesma quantidade que ganham. E aí esse número, ele é enganador. Vou dar um exemplo. Já treinei professores assim. O professor ele tinha 30 alunos. Todo mês ele perdia 5. Então, todo mês aquele professor perdia 5 alunos. Então, ele perdia aí quase uns 15%. Mais ou menos, se eu não estiver errado aí nas minhas contas. Então, ele perdia 10% daria 3, 20% daria 6, um pouquinho menos, vai 18%. Então, esse professor ele está perdendo todo mês, ele perdia 18%, era a evasão dele. 5 alunos por mês. Só que esse professor, ele ganhava 5 alunos por mês. Todo início de mês, entravam novos 5 alunos. Ele acha que está incrível. Não, eu tenho 30 alunos, eu tenho alunos chegando para mim todo mês, e ele acha que o trabalho dele está incrível. Só que ele não está olhando para o número de evasão. E sem olhar para o número de evasão, o que acontece? Esse professor, ele está perdendo 18%. É um número muito alto. Em geral, uma média anual deveria estar ali abaixo de 5%, abaixo de 4%. Esse seria o número ideal para o professor ter como um parâmetro. Tá? E aí, como a gente tem esse número, e às vezes esse número não está claro para a gente se baseia no que a gente tem do outro número, se a gente olha número, tá? Então a gente se baseia no número de alunos. Eu tenho 30, estou perdendo 5 todo mês. Mas todo mês eu continuo com 30 alunos. Então eu estou feliz, estou na minha zona de conforto. Mas será que esse professor ele não poderia estar aumentando, ao invés de 30, ele já poderia estar com 40, 50, 60 alunos? Será que não? Eu tenho certeza que sim. Se todo mês entrar 5, então dá 50 alunos no ano. Não, 60 alunos no ano. Todo mês entra 5. Se ao invés dele perder 5, que ele perdeu 60 no ano, se todo mês ele perder 2, ele perdeu 24. Então ele aumenta 36 alunos. 36 alunos, mais os 30 que ele tinha, ele vai para 66 alunos. Então, olha que louco. Se eu não estou olhando quantos alunos eu estou perdendo, se eu não sei da minha evasão, se eu não estou controlando, se eu não tenho um parâmetro de evasão, eu acabo perdendo a chance de chegar no resultado que eu queria. Entende? A importância que tem números como esse, por exemplo, que é o número de evasão. E aí você tem que ter número de evasão mensal, número de evasão anual. Você tem que ter em percentual, você tem que ter em números fixos ali, né? Números reais. E, assim como eu falei do número de alunos, nome, e depois aprofundar, né? Saber sobre cada um deles, aqui teria também. Quem foram os ex-alunos? Esse. Se eu quero aprofundar em dados, aí eu vou saber quem foram os ex-alunos, eu vou ter uma lista de ex-alunos que vai me ajudar depois, futuramente, na hora de captar mais alunos. E além desses ex-alunos estarem ali, eu tentar entender, sem achismo, sem pressuposição, por que aquele aluno parou de praticar. Sem desculpinha, sem mimimi,
sem medinho. Então, é saber por que o aluno parou de praticar. Saber que talvez o cara tenha parado de praticar porque eu fiz um mau trabalho, ou porque eu não dei um acompanhamento ideal, ou porque eu não tive a atenção ideal, ou porque eu fiz uma besteira qualquer, e aquela besteira impactou na saída do aluno. E aí tem que estar lá, anotado. Por que o cara saiu? Tá? Isso já é algo mais esmiuçado, algo com mais qualidade. Tá? Depois, entra um outro número, que é de aulas experimentais. Então, quantas aulas experimentais você deu em dezembro? Dani, eu não gosto de aula experimental. Então, se você não gosta, depois volta lá nos vídeos que eu fiz e vai procurar sobre aula experimental. Tá? Mas digamos que você dê. Eu dei, no último mês eu dei 5, no outro mês eu dei 5. Beleza, nos 2 últimos meses você deu 10 aulas experimentais. Você tem um número de quantas dessas aulas viraram seus alunos? Quantos alunos que fizeram aula experimental viraram seus alunos? Você tem esse número? É importante. Porque se você tem 10 pessoas que você deu aula e você converteu 0, é um número importante. Isso é, tem algo que está errado na sua aula experimental. Comece a entender a importância que tem a gente olhar os números. Mesmo sendo professores de humanas, de uma filosofia ancestral, tenta entender que olhar os números é importante. Aí você vai olhar lá, bom, tá bom, eu estou dando 10 aulas experimentais, não matriculei ninguém virou meu aluno. Cara, o que eu estou fazendo de errado? Eu vou ter que fazer uma leitura, vou ter que ir atrás de alguém que me explique, se eu não souber, por que os caras estão fazendo a minha aula e não estão se matriculando. Cara, tem várias coisas, mas entre elas, a sua aula pode estar ruim, e você está se achando o bambambam como professor. A sua aula pode estar com pouco conteúdo, a sua aula pode estar com pouca atenção. Você pode não ter dado acompanhamento posterior para esse aluno. Eu vou dar um exemplo de um professor. Eu não vou citar exatamente o nome, porque eu acho que é injusto ele não estar aqui. Então, eu não vou citar o nome dele. Mas, assim, é um professor que... Eu faço muitas atividades. E eu parei devido à minha cirurgia de quadril, né? Eu coloquei prótese em novembro. E parei de fazer, e com total intenção de voltar a treinar assim que possível. Hoje, eu já poderia voltar a fazer esse tipo específico de exercício. Esse professor não entrou em contato comigo. Ele não falou, e aí, Dani, vamos voltar? Tá a fim de voltar? Vamos ver o que a gente pode fazer? Ele não entrou em contato comigo. A chance de eu voltar a treinar com ele é menor, vai caindo. Por quê? Porque eu não estou procurando ele. Quer dizer, ele não está me procurando. Ele não veio atrás de mim. Então, quantas vezes você faz isso? Se você não tem uma lista dos seus ex-alunos, quantas vezes você faz? Tenta imaginar das aulas experimentais. Se você nem lembra quem que você deu aula experimental no mês passado. Então, se você não tiver esse número, e novamente, ir aprimorando, se você não souber quem são esses ex-alunos, essas pessoas que fizeram aula experimental, por que não fizeram. Eu estou passando aqui várias dicas para fazer você crescer como professor. Tá? Depois, então, aulas experimentais. Quanto que eu faço de conversão nessas aulas experimentais? Tem que ter esse número. Depois, atendimentos. Aí eu não estou falando nem de aulas experimentais. Quantas pessoas você atendeu querendo ser seu aluno? Ou querendo fazer aula com você? Dani, eu conversei com 3 pessoas esse mês, conversei com mais 10 no mês passado, conversei com mais 5 em novembro. Legal. Quantas dessas pessoas, então foi 10, 5 e 3 são 18. Quantas dessas 18 pessoas você continua fazendo acompanhamento? Muito provavelmente, quase nenhuma, porque você nem lembra quem você atendeu. Você nem lembra quem você conversou. Porque se eu perguntei quantas pessoas você atendeu, você provavelmente ficou parando para pensar. Cara, não lembro, não sei. Será que eu atendi alguém? Muitas vezes, quando eu pergunto para os professores, eles falam assim, eu conversei com 1. E aí eu vou olhar, da minha própria equipe, eu vou olhar, o cara tinha conversado com 5. Ele nem lembrava que tinha outros 4 que ele conversou, porque a gente esquece.
No dia a dia, a gente tem tanta coisa para fazer que se a gente não estiver olhando com carinho para isso, a gente esquece. Só que a gente esquece, a gente é atropelado por isso, a gente nem vê essa informação, e aí vai ter algum professor, chega aqui a Ana Clara vai lá e fala assim, por um acaso tem contato com esse mesmo cara que fez aula experimental comigo, ou que foi atendido por mim, e eu esqueci do cara, a Ana Clara vai, dá uma atenção, pronto, virou aluna da Ana Clara. E aí, já era. Não adianta eu correr atrás depois, que é o que acontece, os professores, talvez você faça isso, não deu certo ali, por algum motivo, passa 8 meses, você quer entrar em contato com o cara, e o cara já está fazendo aula de yoga com outra pessoa. E que legal que está fazendo. Tá? Então, assim, a gente tem que ter a noção de que todos os números são importantes. Se eu perceber que eu estou atendendo 18 pessoas e dessas 18 nenhuma virou meu aluno, então quer dizer, alguma coisa no meu atendimento está errado. Ou na forma como eu falo, ou na forma como eu fiz o pós-atendimento, ou nas informações que eu dei, ou na flexibilidade que eu tive. Então, na conversa em si. Então, são vários fatores que fazem com que você acabe perdendo terreno. Tá? O número está aí, galera. Ele vai te mostrar. Se eu tenho os atendimentos, se eu sei a minha conversão, dos 18, quantos viraram alunos? Cara, dos 18, 9 viraram alunos. Mesmo que não tenham sido meus, porque eu não tinha mais horário, 9 viraram alunos. Cara, 50% de conversão. 18 pessoas atendidas, 9 viraram alunos, meus ou de algum amigo meu, porque eu indiquei para esse meu amigo, porque eu não tinha horário, por exemplo. Cara, irado. Eu tenho uma conversão boa. Agora, se eu tenho 18 e nenhum se converteu como aluno, tem algo que está errado. Eu tenho que trabalhar. Olhando os números, eu sei onde trabalhar. Eu começo a enxergar onde e como trabalhar. Aí, vamos lá. Renda, a sua renda. Né? Quando eu perguntei aqui para a Marina, não sei se ela está aí ainda, eu perguntei para a Marina, ela falou, ela foi super sincera, espero que tenha sido sincera. Ela falou assim, eu não chego nem nos 5 mil. Tá, não chegar nem nos 5 mil, o que é? Quanto que você ganha, Marina? Quanto você ganhou no último ano, se fosse uma média, quanto que você ganhou no último ano? Você sabe, Marina? Exato, número exato. Quanto que você ganhou no último ano? Deixa ela pensar aí, vamos ver se ela me responde. No último ano, quanto você ganhou? Ah, Dani, eu não sei, eu sei o total. Puta, legal também. Se você souber o valor total, legal. Ela está colocando ali, ó, R$ 3.500. Ela ganhou no último ano de média. Tá? R$ 3.500. Ótimo. A maioria dos professores não sabem. Tá? A maioria dos professores, quando falam em números, eles colocam, por exemplo, digamos que a Marina tenha ganhado ali, um mês ela ganhou 6 mil. Aí muitos professores falam assim, eu ganho 6 mil por mês. Porque eles colocam o teto deles, né? O máximo que eles ganharam. E não a média. É importante você saber o seu ganho mensal e num ano qual é a média que você teve. Como a Marina fez aqui, ó, R$ 3.500 por mês. É importante você saber esse número. E aí, se você tiver a sua renda mensal, a sua renda anual e a média anual, perfeito, você tem parâmetros. Cara, eu preciso aumentar. Ela precisa passar de 3,5 para 10. Ela precisa aumentar R$ 6.500 para ela chegar no que é o mínimo para ela. Porque senão, daqui a algum tempo, a Marina vai chegar e vai falar assim, cara, foi muito legal. Quanto tempo você é professora, Marina? Me fala depois quanto tempo só. Tá saindo. Bom, tudo bem. Então, digamos que ela tem aí 5 anos de profissão. Tá? E aí a Marina, ela chega depois desses 5 anos e ela ganhando esses 3.500, só que ela precisa ganhar 10. E aí o que acontece? Ela fica infeliz. E daqui a pouco ela para de ensinar, daqui a pouco ela para de dar aula, porque é o normal. Então, essa é a importância de vocês conhecerem os números. Essa é a grande relevância. Quando você conhece os números, você começa a ter um poder de atuação maior no que você faz. Correto? É muito importante falar assim, repetir, eu não gosto de número. Eu não sou o cara vidrado nos números, eu fico vendo número direto. Porque, para mim, até o Personalize, ele se baseia no humano.
é conhecer o outro ser humano, é associar o conhecimento, o conteúdo que eu tenho de yoga com as necessidades do outro ser humano. Então, para mim, o Personalize é isso. Mas eu não posso negar que os números são importantes. Tá? Os números, eles são relevantes. Pelo menos uma vez por mês eu preciso olhar para eles. Então, todo início de mês, esses números todos que eu dei, ó, número de alunos, evasão, aulas experimentais, atendimentos, renda mensal, fontes de renda, todo mês eu preciso olhar para eles. Se eu tiver um dia dos meus 31 dias do mês, se eu tiver um dia que eu pare para olhar esses números, e, cara, vocês não vão demorar uma hora para ver esses números. Se um dia você fizer isso, você já está ali, está registrado. Aí você pode, todo início de mês, ver, você pode ver toda semana, só olha, nem vai calcular nada, você vai olhar para eles. E vai falar assim, cara, olha, realmente, aqui foi ruim o mês passado em relação a aulas experimentais. Então, eu preciso mudar minha atitude em relação às aulas experimentais. Eu preciso mudar, fazer alguma outra coisa, porque não tá rolando. E aí eu olho para o lado e falo assim, olha, deixa eu ver quem entrou aqui, a Fabi. A Fabi, a Fabi tá dando aula experimental e tá fazendo... todo mês tem aluno novo entrando para ela. Cara, tem algo que tá errado. Por que os meus alunos aulas experimentais não entram? A culpa é do aluno? Não é, a culpa é minha. A responsabilidade é minha. Então, essa lógica vocês têm que ter, galera. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual você não é perder tempo olhando para os números, mas é ganhar em resultado olhando para os números. É pegando um pedacinho do seu tempo, dos seus 30 dias, de tantas horas que você tem nesse um mês, e colocando um pouquinho para olhar os números. Tá?